Tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do YouTube do Que Concursos. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Nós temos conversado sobre a disciplina por intermédio de questões de provas anteriores. Então, na última aula, nós começamos a ver as questões de analista judiciário, área judiciária, e hoje a gente termina. É mais ou menos assim, como se fosse uma minissérie de direito eleitoral em capítulos. Então, hoje é o segundo capítulo de analista judiciário, área judiciária, TRE São Paulo 2017, banca Fundação Carlos Chagas. Tem material de acompanhamento? Claro que tem! E se você chegou aqui sem material, é só clicar no link da descrição do vídeo. Na pasta com o meu nome, você encontra o material identificado pela data e horário da live de hoje. Segunda-feira, segundou com direito eleitoral, então vamos conversar. Mas você também pode acessar esse material de outras formas, inclusive com antecedência. Você pode no Instagram, @Prof. Raquel Tinoco, tá lá no link da bio, ou se você não tem Instagram, Professora Raquel Tinoco, blog, ali você encontra este e todos os outros materiais de todas as outras lives que já foram realizadas aqui no QC, certo? Então já compartilho a minha tela com o slide para que essa conversa comece agora. De novo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Não esqueça o like, não esqueça, inscreva-se no canal para que você possa acompanhar todas as novidades. Então vamos lá? Essa é a nossa segunda conversa da semana. Nós começamos no domingo e vamos continuar a conversa sobre direito eleitoral durante a semana. Hoje é o nosso segundo encontro, mas outros encontros virão. Então vamos, compartilha a tela, a gente começa a conversar já. Analista judiciário, área judiciária, TRE São Paulo 2017, Fundação Carlos Chagas, parte 2 da prova. Questão número 1. Gilberto foi eleito deputado estadual pelo partido político W e deseja se candidatar a vereador nas próximas eleições pelo partido Y. De acordo com a Lei 9096 de 1995, ou seja, de acordo com a Lei dos Partidos Políticos, Gilberto. Então vamos lá, temos informações importantes no enunciado? Temos sim. Gilberto é deputado estadual, ou seja, o seu mandato é proporcional. Gilberto quer ser vereador. Então, Gilberto quer mudar de partido político. Gilberto quer mudar de partido político depois de eleito deputado estadual pelo partido W. Isso é possível? Opa, isso é possível sim. Nós estamos diante das regras de fidelidade partidária em relação ao sistema proporcional. No sistema proporcional, lembra, o mandato não pertence ao candidato, mas pertence ao partido. Então, para que eu possa mudar de partido depois de eleita, eu preciso alegar uma das hipóteses de justa causa. Do contrário, eu posso até deixar o partido, mas eu vou deixar com o partido também o mandato que eu estou exercendo. Então, se não houver uma hipótese de justa causa para a mudança de partido, eu perco o mandato. Então, vamos para lá? Onde que isso está regulamentado? Isso está regulamentado na Lei 9096 de 95, artigo 22A. O artigo 22A é o artigo que trata das hipóteses de justa causa para mudança de partido sem perda do mandato. Eu mantenho o mandato quando eu alego uma das hipóteses de justa causa. Então, Gilberto,
Será que você poderá efetuar a mudança de partido sem perder o mandato, sempre que assim desejar, desde que o partido ao qual pretende se filiar tenha integrado a coligação pela qual ele foi eleito? Claro que não. Isso aqui não é uma hipótese de justa causa prevista em lei ou prevista na Constituição. Dizer que é hipótese de justa causa que o partido esteja coligado, certo? É errado por alguns motivos. Eu não tenho mais coligação proporcional, acabou. Hoje não se admite mais coligação para o sistema proporcional. Número 2, estar integrado a uma coligação não é uma das hipóteses de justa causa para manutenção do mandato. Então, letra A não é a resposta. Letra B, poderá desfiliar-se de seu partido político sem perder o mandato apenas nas hipóteses de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário? Tá bom. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário é uma das hipóteses, mas não é apenas essa. Então, não é apenas essa hipótese. Ela é uma das hipóteses previstas em lei. Letra C. Poderá desfiliar-se de seu partido político sem perder o mandato apenas na hipótese de grave discriminação política pessoal? Tá bom. Então, nós temos, uma hipótese aqui, outra hipótese aqui, mas, o apenas faz com que a assertiva esteja errada. Grave discriminação política pessoal também é uma das hipóteses de justa causa que garantem a mudança de partido político sem perda do mandato eletivo. Letra D. Não poderá concorrer às próximas eleições por outro partido político, sendo permitida sua desfiliação apenas 6 meses após o término de seu mandato, sob pena de pagamento de multa e de inelegibilidade por 8 anos. Que criatividade! Nessa assertiva, não! Gilberto poderá efetuar a mudança de partido durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição ao término do mandato vigente, não perdendo seu mandato. É a janela partidária prevista hoje no texto da Lei 9096 de 95, artigo 22A. Então, essa é a terceira hipótese de justa causa prevista no artigo 22A da Lei 9096. Veja, artigo 22A. Perderá um mandato detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito, mas consideram-se justa causa para desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Então, tome cuidado, hein? Algumas informações aqui. O prazo de filiação exigido em lei é o prazo mínimo de 6 meses antes do pleito. Então, a janela partidária acontece aqui durante o período de 30 dias, antes do prazo de 6 meses, desde que ele tenha terminado o seu mandato. Ao término do mandato vigente. Ao término do mandato vigente. Então, algumas informações que você não pode desconsiderar. Logo, número 1, gabarito, letra E. Sigamos para a questão número 2. Roseli, acadêmica de Direito, estudando a competência da Justiça Eleitoral para a avaliação da faculdade, aprendeu que, de acordo com o Código Eleitoral, compete exemplificativamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente. Ou seja, eu estou buscando a competência jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral.
Onde está prevista a competência jurisdicional do TSE? Artigo 22 do Código Eleitoral. Artigo 22 do Código Eleitoral. O artigo 22 do Código Eleitoral traz a competência jurisdicional, atividade típica do TSE. Então, vamos ver qual é a resposta a essa questão? Compete ao TSE processar e julgar originariamente. Letra A. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes e os crimes cometidos pelos juízes eleitorais, quase. Vamos lá. Compete sim ao TSE processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição ou conflitos de competência entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Então, até aqui, tudo bem. É competência do TSE, mas não é competência do TSE processar e julgar originariamente os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Não, essa competência é do TRE. Então, letra A, tchauzinho. Letra B, a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 120 dias da decisão irrecorrível, e os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais, de novo, cabe ao TSE processar e julgar originariamente a ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 120 dias a contar da decisão irrecorrível. Beleza. É a competência do TSE, sim, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não é a competência do TSE processar e julgar originariamente os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Já vimos que isso é competência do TRE. Compete ao TSE processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes e a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua secretaria. Perfeito! Essa é competência do TSE. Artigo 22. Conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Exatamente. Porque se eu estiver falando de conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais no mesmo estado, isso não é TSE. Isso é TRE. O órgão competente para a solução dos conflitos é o órgão que está imediatamente acima dos conflitantes. Então, se eu tenho juízes eleitorais de zonas eleitorais diferentes dentro do mesmo estado, competência do TRE. Se eu tenho juízes eleitorais de zonas eleitorais diferentes também em estados diferentes, competência do TSE. Por quê? Porque o TRE só pode decidir questões que estejam dentro da sua jurisdição. E qual é a jurisdição de um tribunal regional eleitoral? É processar e julgar matéria eleitoral dentro do território daquele estado ou do Distrito Federal. Então, sair daquele território não é mais competência do TRE. Entendeu? A mesma coisa, conflitos de competência ou de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais, só o TSE, mais ninguém, certo? Além disso, cabe também ao TSE processar e julgar originariamente a exceção, a arguição de suspeição, certo? A arguição de suspeição dos seus membros, do procurador-geral eleitoral e dos servidores da sua secretaria. Veja, suspeição e impedimento aos seus membros, procurador-geral, que
que é um representante do Ministério Público que atua perante o TSE, e servidores da Secretaria do TSE. Letra D. Processar e julgar originariamente a suspeição ou impedimento aos seus membros, beleza. Ao procurador-geral, também. Aos funcionários da sua secretaria, tá bom. E a ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 2 anos? Não. 120 dias. Por que as bancas ficam colocando 2 anos, 2 anos, 2 anos? Por causa do prazo geral da ação rescisória. Tá bom? Em âmbito civil, mas aqui não. Aqui é direito eleitoral, ele tem procedimento próprio, só vou utilizar o processo civil, direito penal, processo penal e etc. na omissão da norma eleitoral. Então, está errada a letra D. Letra E. A ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 2 anos, não. 120 dias, já vimos. E os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais também não, TRE. Ação rescisória, só o TSE, quando versar sobre inelegibilidade. Tudo bem? Por isso que só aparece para o TSE esta previsão no Código Eleitoral. Então, conferindo aqui o que diz o artigo 22 do Código Eleitoral. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente, artigo 22, inciso 1º, atividade jurisdicional. Veja que a banca colocou aqui exemplificativamente. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. A suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua secretaria. Os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem comuns eleitorais e comuns conexos como os eleitorais, cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais, embora essa previsão esteja no Código Eleitoral e embora a FCC ame perguntar Código Eleitoral literalmente, cuidado, essa competência do TSE foi esvaziada. Ela foi esvaziada. Hoje, competência do STF e do STJ, tá bom? A Constituição atraiu para si essa competência, então tome cuidado. Preciso saber o código? Precisa? De vez em quando a banca vem com a literalidade do código, então você precisa conhecer e você precisa comparar. A ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 120 dias da decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Esse finalzinho do 22, inciso 1º, a linha J, foi declarado inconstitucional. É como se a lei estivesse conferindo à rescisória um efeito suspensivo. Entendeu? Então não tem esse negócio de ficar exercendo o mandato até que a rescisória, né, até o trânsito em julgado da rescisória, não. E aqui eu vou para a regra. As decisões do TSE devem ser executadas imediatamente, salvo as hipóteses de recurso ao STF. Tudo bem? Seguindo, vamos lá. Número 3, questão número 3. Considere a ocorrência da seguinte situação hipotética. Como eu disse a você na aula passada, FCC veio muito parecido com CESP, Sebrasp e hoje também FGV. Antigamente, você esperava do CESP, Sebrasp essa disposição de assuntos, essas situações hipotéticas, esses probleminhas, para que você faça uma análise para só depois responder a questão. Ou seja, não é mera letra da lei, não é mera letra da Constituição. E antigamente, a FCC era uma banca tradicionalmente literal. Ela não abordava os assuntos dessa forma. Hoje, ela é uma banca bem parecida com o Sebrasp e FGV nesse quesito. Lógico, ela é uma banca que não inventa tanto. FGV e Sebrasp costumam inventar um pouquinho mais. O que eu quero dizer a você é que a abordagem da FCC tem mudado com o tempo. Tudo bem? Então volto para cá. Vamos lá. Considere a ocorrência da seguinte situação hipotética.
Saulo sempre sonhou em seguir carreira pública. No início do ano eleitoral para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e deputado, abriu o concurso na esfera federal que ele sempre sonhou. E então, Saulo passou a dedicar-se integralmente aos estudos. Muito bem, Saulo, o que resultou em sua aprovação. Parabéns! Referido concurso foi homologado antes dos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Opa! Será que essa informação é importante para a minha questão? Referido concurso foi homologado antes dos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Ansioso e na dúvida se poderia assumir seu novo cargo, ansiedade é uma coisa que concurseiro não tem, contém ironia. Saulo consultou a Lei 9504 de 1997 e constatou que sua nomeação... E aí, Saulo, será que você poderá ser nomeado ainda em ano eleitoral? Letra A, é possível, pois o concurso público foi homologado até o início dos 3 meses que antecedem o pleito. Letra B, não é possível, pois constitui conduta vedada ao agente público nomear, contratar ou admitir servidor público nos 6 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. É possível, independentemente da data de homologação do concurso público? Não é possível, pois constitui conduta vedada ao agente público nomear, contratar ou admitir servidor público nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, sob pena de anulação de pleno direito. Não é possível, pois constitui conduta vedada ao agente público nomear, contratar ou admitir servidor público nos 3 meses que antecede o pleito até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. Beleza? Então vamos lá, hein? Vamos lá. Letra A é a resposta à questão. Letra A é a resposta à questão. É possível, sim. Por quê? Porque nós estamos na exceção. Como assim, prof, na exceção? O artigo 73 da Lei 9504 de 97 traz diversas condutas vedadas aos agentes públicos, sejam eles servidores ou não, durante o processo eleitoral. Então, você tem vários prazos a serem observados. E, em regra, não é possível fazer a contratação, nomeação, admitir, readmitir, entendeu? Mas dentro deste inciso, eu tenho algumas exceções que não impedem determinados atos de determinados órgãos e entidades. Então, essa exceção traz atos que podem ser praticados a qualquer tempo, inclusive dentro do período do processo eleitoral. Então, toma cuidado. Esse artigo 73 ao 78, esse grupo de artigos 73 ao 78, é um grupo de artigos que adora estar em prova. E ele traz regra e exceção. Então, tome cuidado com as exceções. Porque quando você se depara com a regra, você logo pensa, não, esse agente público não pode fazer isso não, gente. Isso pode causar favorecimento. Certo? Isso pode causar desequilíbrio ao pleito. Olha, ele está usando o cargo dele para trazer favorecimento a si como candidato ou a candidato da sua preferência. Então, você geralmente consegue identificar a conduta vedada. O mais difícil aqui é identificar a conduta autorizada, que é a exceção. Nós estamos justamente diante da exceção. Então, antes de corrigir as demais assertivas, eu vou no artigo para que você veja a exceção. Vamos lá, ó. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então, vamos lá, hein? O que é proibido
Primeiro, vamos ver o que é proibido primeiro. É proibido nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou outros meios, ou por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade. Não é sob pena de anulação, não. É sob pena de nulidade de pleno direito. Então, até aqui, você tem o quê? Regra. Até aqui você tem regra. Agora, o problema está no que vem a seguir. Ressalvados. O que eu posso, então, a qualquer tempo? Certo? O que o agente público pode, então, a qualquer tempo? Ele pode nomear ou exonerar de cargos em comissão, designar ou dispensar de funções de confiança, tá vendo? Ó? Nomeação e exoneração, a livre nomeação, livre exoneração, ele pode. Livre designação e livre dispensa, ele pode. Nomeação e exoneração você utiliza para cargo, certo? Designação ou dispensa você utiliza para função, certo? Cargo em comissão, função de confiança, então ele pode. Ele também pode, mesmo dentro desse período, a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. Cuidado, hein? A banca vem aqui e coloca Poder Executivo. Poder Executivo é genérico demais. A previsão ela é específica. Presidência da República. Outra coisa, Defensoria Pública não apareceu aqui. Então, toma cuidado, hein? Esse rol aqui, ele é taxativo. Ele pode, nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início dos 3 meses que antecedem ao pleito até a posse dos eleitos. É a nossa questão. Ele pode, nomeação ou contratação necessária em instalação ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários, por causa da natureza dessas funções. Então, volto para cá. A letra A é a resposta. Letra B está errado porque está dizendo que não é possível. Mentira, é possível sim. Constitui conduta vedada? Sim, salvo a nomeação do servidor público que foi aprovado em concurso homologado antes do prazo onde essa vedação começa a incidir. Então, nos 6 meses, não. Nos 3 meses que antecedem o pleito. Nos 6 meses, se ele tivesse colocado assim, é possível, se ele o fizer nos 6 meses que antecedem o pleito, tudo bem, nos 6 meses eu tenho o quê? Mais de 3 meses, certo? Mas ó, quando ele coloca não é possível, e tome cuidado, porque ao colocar 6 meses, dependendo da abordagem, você vai fixar isso em 6 meses. Em 6 meses antes eu posso? Eu posso. 5 meses antes eu posso? 4 meses antes eu posso? 3 meses antes aqui, ó, antes dos 3 meses. Antes dos 3 meses que antecedem o pleito até a posse. Então, qualquer prazo anterior ao prazo de 3 meses, antes do pleito, eu posso. Entendeu? Mas aqui, a FCC ajudou você, porque ela colocou não é possível, não é possível. Letra C. É possível, independentemente da data da homologação do concurso público? Independente, não. Não é possível? A gente já viu que é possível, certo? E ó, sob pena de nulidade de pleno direito, certo? Não é possível? A gente já viu que é possível. Tudo bem? Então, letra A é a resposta à questão número 3. Vamos para a questão número 4. Realizadas as eleições para o partido X, identificar quantos e quais candidatos à Câmara. De novo,
Realizadas as eleições, agora sim, para o partido X identificar quantos e quais candidatos à Câmara dos Vereadores, por ele registrados, foram eleitos, deve considerar vários elementos. Nesse quadro, lógico que ele deve considerar vários elementos, certo? Porque eu estou diante de uma eleição proporcional. E no sistema proporcional, eu tenho algumas regras a seguir, diferente das regras previstas para o sistema majoritário. Aqui eu tenho cálculos, aqui eu vou levar em consideração o número de habitantes daquela circunscrição para fixar o número de cadeiras. Fixado o número de cadeiras, agora eu vou levar em consideração uma proporcionalidade em relação aos votos válidos obtidos por candidatos e partidos para os cálculos e distribuição das vagas destinadas a cada partido dentro daquele número que foi fixado na Constituição, nas leis orgânicas, entendeu? Então, estamos diante do sistema proporcional e é sim, ele vai ter que levar em consideração vários elementos. Então, vamos, nesse quadro, letra A, determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração qualquer que seja? Qualquer que seja, não. Eu desprezo a fração se igual ou inferior a meio, eu arredondo para um ser superior, então está errado. Letra B. Determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio e equivalente a um se superior a meio. Corretíssimo, artigo 106 do Código Eleitoral. Como calcular o quociente eleitoral? Eu pego todos os votos válidos dados naquela circunscrição. Então, no caso aqui, ó, é uma eleição municipal. Então, naquele município, eu pego todos os votos válidos, votos válidos, isso mesmo, desprezo brancos e nulos. Divido esse montante pelo número de vagas fixadas para aquele município. Então, do cálculo, eu vou desprezar fração se ela for igual ou inferior a meio e vou arredondar para mais um se ela for, arredondo para cima, se ela for superior a meio. Tudo bem? Esse é o cálculo do quociente eleitoral. Vamos analisar a letra C? Vamos analisar a letra C. Determina-se o quociente partidário, dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, equivalente à fração a 1 se igual ou superior a meio. Errado. Quociente partidário é outro cálculo. É outro cálculo. No quociente partidário, eu vou levar em consideração não o caráter geral dos votos dados naquela circunscrição, mas o caráter específico do número de votos dados a cada partido político, a cada federação que esteja participando dessa eleição. Então, ó, no quociente partidário, eu tenho o seguinte cálculo: número de votos válidos dados a cada partido ou federação de partidos, dividido pelo quociente eleitoral. Desprezo a fração qualquer que seja. E aí, eu saberei quantas cadeiras serão destinadas a cada partido nessa eleição. Letra D. Estarão eleitos tão somente os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. É a cláusula de desempenho individual. É a cláusula mínima de desempenho individual prevista no artigo 108. Aqui, artigo 107. Aqui, artigo 108. 108. Então, só podem preencher as vagas inicialmente os candidatos daquele partido que obtiveram pelo menos 10% do quociente eleitoral, certo?
Estarão eleitos tão somente os candidatos registrados por um partido ou coligação. Não temos mais coligação proporcional, então será partido ou federação, que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido, ficando destinados os lugares não preenchidos por esse critério aos suplentes. Nada disso. Os lugares não preenchidos por esse critério serão preenchidos de acordo com o artigo 109, ou seja, cálculo das sobras. Sobrou lugar, eu vou para o cálculo das sobras, das médias partidárias, levando em consideração um percentual de 80% e 20%. Poderão inicialmente participar do cálculo das sobras os partidos que obtiveram no mínimo 80% do quociente eleitoral de votos, que tenham candidatos que tenham no mínimo 20% do quociente eleitoral de votos. Beleza, então toma cuidado, hein? Hoje eu tenho cláusula de desempenho mínimo para o candidato no momento de distribuir as vagas alcançadas pelo quociente partidário, e eu tenho cláusula de desempenho mínimo para o partido, federação e candidato na hora de distribuir as sobras. Então, aí, certo? O de maior média vai ficando com aquela sobra. Vou repetindo esse cálculo. Quantas forem as cadeiras que sobraram e vou preenchendo. Então, ó, tá errada a letra D. Não são considerados válidos os votos dados apenas às legendas partidárias, mas tão somente aqueles dados especificamente a candidato regularmente inscrito? Mentira! São considerados válidos os votos dados às legendas partidárias e aos candidatos regularmente inscritos. Artigo 106 ao 108 do Código Eleitoral. Vamos para a questão número 5. Laerte se interessa pelos estudos de direito eleitoral. Muito bem, Laerte. Iniciante na matéria, aprendeu que as eleições acontecem em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano respectivo e que serão realizadas simultaneamente para presidente e vice-presidente da República, para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, letra A. Prefeito e vice-prefeito, sendo considerado eleito no primeiro turno o candidato a presidente, a governador ou a prefeito que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos, primeiro, simultânea a presidente e vice, prefeito e vice-prefeito, fora, já por aí eu já elimino a assertiva. A eleição de prefeito e vice-prefeito não acontece simultaneamente à eleição de presidente. A eleição de prefeito e vice-prefeito não acontece simultaneamente à eleição de presidente, certo? Certo. Eleição simultânea à eleição de presidente da República é a eleição de governador e vice, a eleição de senador, a eleição de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital. Então, primeiro, prefeito e vice-prefeito estragaram, né? O prefeito e o vice-prefeito estragaram a assertiva A. Inicialmente, você já vai desconsiderar. E vamos lá, hein? Sendo considerado eleito no primeiro turno, candidato a presidente, a governador ou a prefeito que obtiver a maioria absoluta de votos, se eu estiver falando de presidente e governador. Prefeito, tem aqui uma peculiaridade para o prefeito. Prefeito, para ter segundo turno, deve considerar o número de eleitores naquele município. Então, vamos para a letra B. Simultaneamente, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, sendo considerado eleito no primeiro turno o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de todos os votos computados, os em branco e os nulos, de todos os votos válidos, de todos os votos
válidos. Letra C. Ora, se prefeito e vice-prefeito não acontecem simultaneamente, vereador também não. Vereador também não. E não esqueça, presidente ou governador, maioria absoluta, porque eu estou diante do majoritário absoluto ou de 2 turnos. Letra D. Senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, sendo considerado eleito no primeiro turno o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Correta a letra D. São eleições gerais que acontecem simultaneamente em todo o país. E acontecerão também simultaneamente a eleição para prefeito, vice-prefeito e vereador no ano respectivo. Periodicidade da eleição no Brasil, de 2 em 2 anos em regra. Então, simultaneamente, eleições presidenciais e gerais, presidente e vice, governador e vice, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital. No ano respectivo, simultaneamente, prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o território nacional, salvo naqueles locais onde não há eleição para prefeito, não há eleição municipal. Letra E. Prefeito e vice-prefeito? Não, desculpe, mas esse não é o momento da eleição de vocês. Tudo bem? Prefeito e vice-prefeito. Prefeito e vice-prefeito, assim como senador, tá bom? Ó, prefeito e vice-prefeito de municípios com menos de 200 mil eleitores, assim como senador, majoritário simples ou de um só turno. Prefeito e vice-prefeito de municípios com mais de 200 mil eleitores, majoritário absoluto ou de 2 turnos. Certo? Então, ó, para o prefeito e vice, depende. Depende. Questão número 6. Atualizei, porque essa é uma questão da resolução. Patrick, com 20 anos, naturalizou-se brasileiro em março de 2015 e até hoje ainda não realizou seu alistamento eleitoral. Ah, Patrick. Dessa forma, em conformidade com a resolução número 23.659 de 2021, Patrick, letra A, não incorrerá em multa, pois o prazo de alistamento eleitoral, no caso, é de até 3 anos depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Não, senhor, é de até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Logo, Patrick, você está atrasado. Incorrerá em multa. Letra B. Incorrerá em multa imposta pelo juiz federal, pelo juiz eleitoral. Juiz eleitoral e cobrada no momento em que ele estiver fazendo a sua inscrição, pois o alistamento do brasileiro naturalizado deve ocorrer até 6 meses depois de adquirida a nacionalidade brasileira? Não, até 1 ano depois. Letra C. Incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição. Cobrada no ato da inscrição e ainda perderá o direito de alistar-se, pois o prazo para o alistamento findou-se 15 dias após a aquisição da nacionalidade. Gente, que criatividade! Eu fico surpresa. Ele poderá alistar-se sim, depois. Tudo bem, esse Patrick aqui da nossa questão poderá alistar-se eleitor? Mesmo depois desse prazo aí, ó, prazo pra caramba, lá em 2015, ó, naturalizou-se brasileiro em 2015, então até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, ele deveria requerer o seu alistamento eleitoral para não incorrer em multa. Então, gente, 2016, nós já estamos em 2023. Mas isso impede que Patrick possa se alistar em 2023? Não, não impede. Qual é a consequência, então? Alistamento extemporâneo. Alistamento com multa. Ele teria a oportunidade de se alistar sem multa
se o fizesse até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Mas, como ele não o fez, ele poderá fazer depois, mas deverá pagar multa. Sinto muito, Patrick. Letra D. Poderá alistar-se a qualquer tempo sem incorrer em multa? Não. Patrick, você incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral, cobrada no ato da inscrição, pois o alistamento do brasileiro naturalizado deve ocorrer até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Que isso não se repita. Gabarito letra E. Resolução 23.659 de 2021, artigo 33, incorrerá em multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato da inscrição, ou seja, no ato do alistamento, a pessoa brasileira nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos, a pessoa brasileira nata, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro ou brasileira, registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos, a pessoa brasileira naturalizada, maior de 18 anos, que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Viu? Então aqui, Patrick, tudo bem, você naturalizou-se com idade que acarreta alistamento obrigatório, mas olha, você tinha um prazo para não pagar multa. Isso não significa que você não poderá se alistar depois. Questão número 7, nosso final de conversa nesta segunda-feira. Em campanha para a prefeitura de sua cidade em 2012, Mauro cometeu crime eleitoral pelo qual foi condenado em 2015 a 2 anos de reclusão e em 2018 pretende se candidatar ao governo de seu estado. Mauro, como nós estamos em uma prova de 2017, é lógico que a banca está se referindo a prazos futuros. Então, em 2018, para a gente que já está no futuro, pretendeu, ele quis se candidatar ao governo do seu estado. Mauro, então vamos, hein? Mauro cometeu crime eleitoral. Bem, Mauro cometeu crime eleitoral. Será que isso está previsto na LC 64/90? Porque essa questão aqui diz respeito à LC 64/90. Foi condenado em 2015 a 2 anos de reclusão. E em 2018, ele quis se candidatar ao governo do estado. Então, preste atenção, ó. Por que as bancas ficam colocando prazo para cumprimento da pena aqui? Para que você confunda com o artigo 15 da Constituição Federal. Ora, a partir do momento em que Mauro foi condenado por decisão transitada em julgado, direitos políticos suspensos. Isso impede que Mauro vote e que seja votado. Mas a suspensão dos direitos políticos no texto constitucional incide apenas durante o cumprimento da pena. Cumprida a pena, direitos políticos restabelecidos. E para a Constituição da República não importa a natureza do crime, certo? Suspensão dos direitos políticos. Todas as vezes que a banca vier com uma questão dessas, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque para a LC 64/90, importa a natureza do crime. Para a Constituição, suspensão dos direitos políticos, não importa a natureza do crime. Importa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para a LC 64/90, importa a natureza do crime. Então, tome cuidado, porque muitas vezes a questão não estará baseada simplesmente no texto constitucional, mas na LC 64/90, mesmo que isso não esteja indicado no enunciado. Tome cuidado. Vamos lá. Crime eleitoral. Será que esse crime eleitoral está previsto na LC 64/90? Então vamos, hein? Antes, então, de marcarmos, vamos à LC 64/90.
São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes eleitorais. Olha aí, pelos crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Aqui está, ó, 2 anos de reclusão. Crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Então, não basta ser crime eleitoral. Tem que haver a imputação de pena privativa de liberdade. É o caso de Mauro? É o caso de Mauro. Crime eleitoral, reclusão, 2 anos. Em 2018, ele já teria cumprido a pena, certo? 2 anos, 2015, 16, 17. Em 2018, ele já teria cumprido a pena. Nesse caso, direitos políticos restabelecidos pelo texto constitucional, mas, porém, como existe a previsão do crime na LC 64/90, essa inelegibilidade, e aí atenção, nesse caso apenas a inelegibilidade, e aí atenção, nesse caso apenas a restrição à capacidade eleitoral passiva, entendeu? Vai incidir desde a condenação por mais 8 anos após o cumprimento da pena. Então, Mauro não poderá ser eleito governador em 2018, pois é inelegível desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, desde que a decisão condenatória tenha transitado em julgado ou sido proferida por órgão colegiado. Beleza? Então, ó, a letra A anula todas as outras assertivas. Agora eu vou ler com você todo o dispositivo. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Então, ó, não é qualquer crime. São os crimes previstos nos itens da alínea E do inciso 1º do artigo 1º da LC 64/90. Então, tome cuidado, de novo, para a Constituição da República. Importa a decisão condenatória transitada em julgado. Condenou, qualquer que seja a natureza do crime e da pena, condenou suspensão dos direitos políticos. Então, ele não pode votar, nem pode ser votado durante o período de cumprimento da pena. Dependendo do crime, além da imputação da suspensão dos direitos políticos pelo texto constitucional, incidirá também o previsto na LC 64/90, ou seja, inelegibilidade por mais 8 anos após o cumprimento da pena. Essa inelegibilidade restringe apenas a capacidade eleitoral passiva, não restringe a capacidade eleitoral ativa. Então, tome cuidado com esse tipo de questão, certo? Então, ó, término de conversa nesta segunda-feira, ponto final. A série não terminou, a minissérie não acabou, ainda teremos encontros durante a semana. Amanhã, terça-feira, a gente se vê em dobradinha, hein? Às 14 horas, no Direito Eleitoral para Concursos, e às 19 horas, conversando por intermédio de questões. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua presença. Um beijo, bom estudo, até!